Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Canto para Cristo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo cantor já ouviu falar, mas que muitas vezes é mal entendido, né? E esse assunto é o aquecimento vocal. Muitas pessoas pensam que o aquecimento vocal ele serve para desenvolver a voz ou até resolver problemas vocais, mas na verdade o papel dele é outro. Então, nessa aula eu vou explicar o que que é o aquecimento vocal, se realmente a gente precisa aquecer a voz, por que aquecer é importante, quanto tempo devemos aquecer e como fazer o aquecimento vocal de forma correta. Então, vamos começar primeiro quebrando uma ideia que é muito comum sobre aquecimento. Muitas pessoas, quando erram alguma coisa vocalmente ali no louvor, por exemplo, desafinou, quebrou a voz, ou errou. Eu errei porque eu não aqueci. Eu errei porque eu não fiz um aquecimento bom, fiz pouco tempo. Eu desafinei porque o aquecimento não deu certo, ou eu esqueci de aquecer. Mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante: aquecimento não é desenvolvimento vocal. Então, o aquecimento ele não desenvolve a sua voz, ele apenas recruta aquilo que você já sabe, aquilo que você já treina, aquilo que você já treinou. Então, por exemplo, se uma pessoa treina constantemente exercícios que realmente são personalizados ali para ela, para o que ela precisa desenvolver na voz dela, ela vai conseguir fazer um aquecimento e vai conseguir reproduzir aquilo que ela já sabe fazer. Porém, se ela não sabe fazer um agudo, o aquecimento ele não vai te dar algo que você não tem. Vou dar um exemplo simples, vamos pensar na academia. Se uma pessoa nunca treinou perna, não adianta ela fazer aquecimento que o músculo não vai aparecer. Pensa, a pessoa nunca treinou perna, aí ela vai alongar e o músculo dela vai crescer? Não vai. O aquecimento apenas ativa aquilo que já foi condicionado pelo treino. Então, com a voz acontece a mesma coisa, tá? O aquecimento não cria agudos novos, o aquecimento não aumenta extensão e não faz milagre. Ele apenas facilita o acesso àquilo que a sua voz já sabe fazer. Então, por que que eu tenho que aquecer? Vamos lá. Se ele não desenvolve voz, por que que eu preciso aquecer então? Qual que é a importância disso? Por quê? O que que ele vai me dar de benefício? O aquecimento, ele prepara o corpo para cantar. Então, quando a gente aquece, a gente aumenta o fluxo sanguíneo na garganta, a gente aumenta a temperatura muscular, a gente aumenta a velocidade de resposta muscular e aumenta a velocidade também da coordenação, melhora a coordenação vocal. Ou seja, é como se o meu corpo, quando eu aqueço, ele entende: "Opa, ela vai usar agora a prega vocal, então eu preciso responder mais rápido, eu preciso, né, ter uma resposta ali mais rápida". Então, se você começar a correr, o fluxo sanguíneo aumenta nas pernas. Vamos usar outro exemplo aqui do exercício físico, né. Quando você canta, o corpo também precisa preparar a musculatura envolvida na produção da voz. Então, essa é a importância, é você trazer ali a memória muscular mais rápido, é você facilitar o processo na hora de você precisar usar a voz de uma forma mais, extensa ali por mais tempo, ou seja, eu vou cantar no louvor, eu preciso aquecer antes, porque isso vai me ajudar a ter uma boa performance vocal no louvor, tá. Então, benefícios do aquecimento, bora lá. Os principais benefícios são aumento da temperatura muscular, como eu disse, mais elasticidade da musculatura, mais fluxo sanguíneo, mais velocidade da resposta, mais precisão da afinação também e menor risco de lesão vocal. Então ele previne ali várias lesões, porque se eu não tenho costume de treinar a minha voz e eu vou cantar sem aquecer, é 99% de chance de dar errado. Alguma coisa não vai dar certo ali. A voz pode ser que não dê, não chegue nas notas, a afinação fica instável, ou fica muito baixa, aquela voz bem semitonada. Pode acontecer também de desafinar, da voz quebrar. Fora o cansaço, porque enquanto você está cantando ali durante o louvor, sem aquecer, é como se você estivesse aquecendo, então pode acontecer alguma coisa de dar errado. Ou seja, quando eu aqueço, minha voz responde mais rápido e com mais segurança. Por quanto tempo eu tenho que aquecer? Outra dúvida muito comum é quanto tempo a gente tem que aquecer ali? Segundo os estudos, em média entre 5 e 10 minutos, já é suficiente para muitas pessoas, mas isso pode variar. Algumas pessoas precisam de 20 até 25 minutos e tem gente que precisa de 30 minutos, dependendo do nível de treino vocal de cada pessoa. Quanto mais você treina a sua voz com frequência, mais rápido seu corpo recruta esses ajustes. Ou seja, cantores que treinam regularmente geralmente precisam de menos tempo de aquecimento. Agora, cantores que não treinam, pessoas que não cantam com muita frequência e que não treinam, vão precisar de mais tempo. Então, faça um teste. Faz ali um aquecimento, canta um pedacinho, se você achar que ainda não tá legal, aqueça mais um pouco, tá? Quando aquecer? O ideal é aquecer entre 5 e 30 minutos antes de usar a voz de forma intensa. Então, se eu vou passar o som na minha igreja ali, por exemplo, o culto começa, às 10. Vamos pegar ali um exemplo, às 10. E eu chego na igreja às 8 para poder passar o som, ensaiar ali, né, então eu preciso aquecer 5 a 30 minutos antes da passagem, porque na passagem eu já vou estar usando a voz. É claro que na passagem de som ali, você tem que usar a voz de uma forma mais
né, cuidadosa, não tem que ser com muita intensidade, tem que ser mais tranquilo, para que você não gaste a voz demais ali na passagem e na hora do louvor você já tá sem voz. Então tem que ter vários cuidados também, tá. Então, não adianta aquecer 2 horas antes e achar que o efeito vai continuar, não vai. Então tem que ser um pouquinho só antes, tá, de 5 a 30 minutos. E agora a gente vai para a parte mais importante dessa aula, que é como fazer o aquecimento vocal. Vamos lá, um aquecimento vocal geralmente tem 3 etapas principais. A primeira delas é o alongamento e relaxamento. Sim, a gente alonga e a gente deixa o corpo relaxado para poder cantar. Por quê? A maior parte dos cantores são pessoas tensas, são pessoas que ficam nervosas ou ansiosas ou tímidas. Então a gente tem que relaxar o corpo para poder conseguir fazer uma performance melhor. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vamos começar pelo pescoço, tá? Então eu quero que você vire o pescoço para um lado. Se você quiser, você pode apoiar a mão aí na cabeça para ajudar. E essa mão que está solta, você vai deixar ela relaxada, tá? Para baixo. Conta até 5, pode contar até 10. Faz o tempo que você sentir que já foi suficiente para dar uma aliviada. Normalmente, eu faço um pouquinho só. Eu conto uns 5 segundos devagar, ou 6, ou 8, por aí. Depois eu vou para o outro lado, a mesma coisa. Depois eu levanto esse pescoço para o alto, para baixo, para os lados, assim, para o outro. Rotacionar esse pescoço. Quem for muito tenso, ao invés de já começar rolando o pescoço inteiro, você pode começar fazendo meia lua só, para conseguir destravar mais um pouco. Quando você sentir que já tá mais soltinho, aí você faz a volta completa, tá bom? Pode fazer 5 vezes para um lado, 5 vezes para o outro, tá bom? Depois vamos para os ombros, tá? Levanta e joga para trás. Levanta e joga para trás. Ok. Agora a gente vai fazer algumas massagens para poder aliviar essa tensão aqui da mandíbula e dessa região do pescoço também, tá? Vamos lá, eu quero que vocês façam primeiro, como se estivesse mascando um chiclete ou mastigando alguma coisa. Movimentos circulares para trás, para frente. A gente precisa soltar bastante essa musculatura do rosto, tá? Pode fazer movimentos assim também, descendo com os dedos, tá? Aqui embaixo também. Quero que você coloque as mãos assim. E com o dedo você vai massagear a região aqui de baixo. Então, apoia aqui no queixo e faz os movimentos. "Ah, Ana, mas não é muito exercício, vai dar muito mais tempo do que o programado". Não, você não precisa fazer todos, você vai escolher alguns que você achar que foi melhor para você, tá. Ok, agora você vai pegar polegar e o indicador, vai colocar aqui na região do pescoço e vai fazer movimentos para o lado, ó. Você vai sentir uns estalinhos, um craque-craque aí, é super normal, não tem perigo, tá. Só não faça com força demais, tá. Você tá jogando aqui, ele vai fazer barulho e é super normal, tá, não precisa se preocupar. Vamos agora pra língua. A língua, gente, é muito importante. E a maior parte de vocês tem tensão na base da língua. Então vamos começar com a rotação de língua primeiro. 15 vezes para um lado, 15 vezes para o outro, bora lá. E se você sentir dor aqui ou aqui, é porque você tem tensão na base da língua. Então a gente precisa sempre fazer exercícios que soltem essa língua, que alivie, porque a tensão atrapalha muito a cantar, principalmente a subir para os agudos, tá bom? Vamos lá. Tensão corporal interfere diretamente na produção vocal, então a gente agora está mais solto, a gente está com o corpo mais leve. Vamos pro segundo, né, ponto, a segunda etapa principal do aquecimento, que é a ativação da respiração. A gente vai trabalhar a respiração intercostal e o controle do ar. Então você vai colocar a barriga para dentro, abre a costela, puxa o ar e solta com som de S constantemente.
Mais uma vez. Pra mim, só isso aqui já é suficiente para poder ativar a respiração. Caso você ainda tenha dificuldade na respiração, pode fazer mais vezes, ou pode fazer também o exercício do balão, que ajuda bastante, tá? Agora sim, nós entramos na voz, na parte dos vocalizes, na parte onde a gente ativa mesmo, movimentando a prega vocal. O aquecimento, gente, ele não é nada mais, nada menos que você movimentar a sua prega vocal. Então, eu não preciso de fazer notas hiperagudas, não preciso fazer aquelas coisas bizarras, ou muito forte, ou muito alto. Pelo contrário, o aquecimento não é forçar a voz, é ativar a musculatura de forma progressiva, tá? Então, vamos começar então com os vibrantes. Primeira coisa, vibração de lábio ou de língua. Quem conseguir fazer a de lábio, quem conseguir pode fazer a de língua. Eu não consigo fazer a de língua, vou tentar fazer só o início dela. Aí você faz ela constantemente, tá? Mas eu não consigo manter ela constantemente. Então, quem tiver facilidade com a vibração de língua, faça a vibração de língua. Quem tiver facilidade com a vibração de lábio, faça a vibração de lábio, tá bom? Então, vamos lá. Começando, vamos fazer primeiro uma nota reta, tá? Vamos fazer aqui um dó. Vamos lá. Mais uma vez. Para quem tem dificuldade de fazer a vibração, pegue os seus 2 dedos, coloque aqui no queixo, nessa dobrinha, só que sem apertar, tá? Bem levinho. E agora você vai levantar. E quem não conseguir fazer assim, faz o de língua. Agora a gente vai fazer a vibração, só que do grave pro agudo. Vamos fazer isso 10 vezes. Vamos lá. E ok. Além desses exercícios que eu tô fazendo mais soltos, também tem os vocalizes que eu vou disponibilizar para vocês fazerem também, tá? Não vou fazer aqui exatamente, mas vou mostrar para vocês o que que é. Mas eu vou disponibilizar áudios para que vocês possam fazer, assim, quando vocês quiserem fazer vocalizes, vocês também podem fazer, tá bom? O próximo exercício é o humming, ou boca que usa. Vocês vão fazer um som nasal. Só que eu quero que vocês não deixem esse som ficar aqui, ó. Quero que vocês pensem que o dente tá afastado, mas a boca tá fechada. Tem que vibrar nessa parte aqui, tá? A cavidade nasal mesmo. Vamos lá. A gente vai fazer primeiro a nota reta, igual a gente fez. Vou pegar uma nota mais aguda. Mais uma vez. Agora vamos fazer ele subindo, igual a gente fez com a vibração do grave pro agudo. E foi. Vamos lá. Agora nós vamos fazer aqui, a gente pode fazer as escalas, que são os vocalizes, tá? Então, vamos pegar aqui a escala de dó e vamos fazer só que vibrando, tá? Então, vamos aqui, ó.
Ok. Próximo exercício, nós vamos fazer o sapão com sopro sonorizado, ou seja, com som, tá? Então, quero que vocês primeiro comecem a soprar, com a bochecha bem cheia e uma abertura mínima, assim, da boca. Dessa forma, ó. Tá vendo? É só um pouquinho de ar da abertura da boca, tá? Mas é muito ar saindo. Pensa que você tá soprando algo que não quer se apagar, um fogo que não quer se apagar. E agora você vai colocar som. Quero que você coloque som de vu. Vai fazer subindo assim, tá? E é isso. O aquecimento, gente, ele é bem tranquilo. O objetivo, como eu disse, não é forçar a voz, é apenas ativar a musculatura de forma progressiva, tá? Então vamos lá, vamos lembrar de algo importante. O aquecimento não é milagre, tá? O aquecimento vocal não faz um milagre, mas ele é uma ferramenta essencial para preparar a sua voz. Cantores disciplinados entendem que aquecer é parte do cuidado com o instrumento que Deus nos deu. Então, vamos lá, se nós queremos usar a nossa voz para adorar e servir a Deus com excelência, precisamos também aprender a cuidar dela. Afinal, a nossa prega vocal é nosso instrumento. E é um instrumento que é muito sensível, muito, muito sensível. E não tem como eu comprar um novo, se eu estragar. Se meu teclado estragar, eu consigo comprar um novo, ótimo. Mas se a minha prega vocal estragar, machucar, lesionar, por um mau uso da voz, por falta de cuidado, eu não consigo comprar uma nova. Então eu preciso ter todos os cuidados possíveis. Então eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender melhor a importância do aquecimento vocal e que você possa fazer esse aquecimento. Inclusive, eu vou deixar no início para vocês um lembrete de vocês cantarem um pedacinho de uma música antes da aula e depois, agora nesse final, você cantar esse mesmo pedacinho para você comparar ali o aquecimento vocal da sua voz. E é isso. Nos vemos nas próximas aulas do Canto para Cristo.